Você é uma pessoa que tem medo de falar em público? Nesse vídeo, eu quero te mostrar do ponto de vista da psicologia como que esse medo surge, o porquê que a gente tem ele e como você pode diminuir o medo de falar em público. Eu já fui uma pessoa que eu tive muito pavor de falar em público. Hoje, melhorei bastante isso. Sinto um pouco de frio na barriga, mas bem menos do que eu sentia antes. E parte dessa melhora foi por eu entender o que acontecia no meu cérebro, entender o porquê que eu tinha esse medo e com isso buscar estratégias eficazes para eu diminuir esse medo. E para que você também entenda, a gente precisa entender da onde que vem o medo de falar em público. O medo de falar em público vem das nossas crenças e essas crenças ela pode ser definida pela forma como a gente vê o mundo, como a gente acha que as outras pessoas enxergam a gente e como a gente se vê. E essas crenças, elas vão sendo geradas ao longo da nossa vida de uma forma que, metaforicamente, é como se fosse camadas no nosso cérebro que a gente vai gerando. Eu separei aqui uma, um desenho para ficar talvez mais fácil de vocês conseguirem entender. Metaforicamente, é como se fosse isso. Camadas onde cada experiência que você passa ao longo da vida, você forma uma camada dessa daqui. E cada camada dessa daqui é uma memória que você formou ao longo da vida, que vai ser definida pela situação e pela sua interpretação perante a situação. Então vamos supor que aqui, lá no jardim de infância, ou quando você tinha 5 a 6 anos, você apresentou um teatrinho com outros amiguinhos seus. Só que nesse teatro você esqueceu o roteirinho que sua professora tinha te falado. E por ter esquecido o roteirinho, os amigos, os seus amiguinhos te zoaram, começaram a rir de você e tudo mais. E aqui formou uma camada de experiência que você teve ao longo da sua vida. E aí, vamos supor que, com o passar dos anos, você teve algumas amigas e essas amigas, elas sempre te zoavam, falava que você falava algumas coisas, algumas palavras erradas, falava que sua voz era um pouquinho esquisita ou algo do tipo, e isso também formou outra camada de experiência ao longo da sua vida. Quando você chegou mais ou menos ali nos 12 anos, e você estava na quinta, sexta série, você teve que apresentar um trabalho, onde o professor falou que você tinha que apresentar um trabalho de ciência, e aí você se preparou, mas quando chegou no momento você travou. Você não conseguiu desenvolver bem o seu trabalho. O que aconteceu? Outra camada dessa daqui de experiência. E aí acontece que, ao longo da nossa vida, a gente vai formando essas camadas de experiências, e essas camadas de experiências é o que forma a nossa crença sobre nós mesmos. É a forma que a gente se vê. E aí acaba que muitas camadas dessas podem ser traumas. Essas camadas vão sendo geradas pela nossa interpretação em decorrência da situação que está acontecendo. Então vamos supor que seu amigo apresentou um trabalho e ele travou. E aí você viu que os seus colegas todos começaram a rir dele. Só o fato dos seus colegas rirem dele pode ser que você interprete essa situação como uma situação extremamente perigosa, que é a situação de falar em público. E você traz isso para você, e por trazer essa interpretação de que é uma situação perigosa, você agora começa a ter mais medo de falar em público, porque seu cérebro leva isso como uma situação perigosa. Como se fosse basicamente um exemplo. Por que você tem medo, ou algumas pessoas têm medo de andar de avião? Porque talvez ao longo da sua vida você já tenha visto algum comercial, alguma coisa que viu um avião caindo. E por ver um avião caindo, o que você percebeu? Que ali é um objeto, enfim, que tem risco, né? Tem perigo. E aí você começa a desenvolver esse medo. Então os nossos medos, a maior parte deles são medos aprendidos, que a gente vai interpretando as situações e com essa interpretação que a gente vai tendo das situações, a gente acaba desenvolvendo alguns medos. E o medo de falar em público é muito da interpretação que nós temos em decorrência da situação que é falar em público. É como se, por exemplo, eu quero que você imagine, chega alguém hoje e fala para você, daqui 10 dias você vai apresentar um trabalho para 100 pessoas. Pode ser que se você for uma pessoa que tem medo, o que vai começar a acontecer? Seu coração vai acelerar, suas mãos vão começar a suar, você vai começar a imaginar a situação, você vai imaginar talvez coisas negativas que você vai travar,
que você não vai conseguir. Só que pode ser que outra pessoa que esteja imaginando isso e não tenha problema de falar em público, ela não tenha nem perto da mesma resposta emocional que você. Talvez ela até pensa como uma oportunidade dela poder desenvolver a oratória dela poder desenvolver a comunicação dela, e com isso deixa ela motivada a estudar e ela fica até feliz com o convite. Já você fica toda ansiosa. Então você percebe que a mesma situação, vamos colocar aqui, que a gente tem a mesma situação, ela pode ser vista por ângulos diferentes. Então eu estou olhando essa caneta, eu estou vendo a situação daqui para cá. Outra pessoa olhando essa caneta, se ela estiver na minha frente, ela vai ver a situação de lá para cá. Então a gente tem diversas interpretações dependendo do ponto de vista que você olha. Então uma situação de falar em público, ela pode ter diversos impactos diferentes em decorrência da pessoa que está vendo. Só que esse impacto vai sendo formado pela sua crença. E aí que entra um ponto importante. Qual é a crença que você tem sobre você na situação de falar em público? E aí eu separei aqui um modelo da TCC, que seria terapia cognitivo-comportamental, e como que ela aborda essas questões das crenças. Aqui eu separei um esquema para ficar mais didático. Então aqui a gente tem a situação, que vamos supor que você tem a crença de que você não é capaz de fazer uma boa palestra, de falar em público, de que você vai travar. Se eu colocar para você a situação de falar em público, vai desencadear em você pensamentos automáticos, e como você acha que não consegue falar em público, os pensamentos automáticos vão ser pensamentos de que você vai travar, de que você não vai conseguir, de que você não vai dar uma boa palestra, de que ninguém quer te ouvir. Vai vir pensamentos automáticos negativos em decorrência da sua crença. E a emoção que vai sendo gerada, que é a próxima etapa, é uma emoção de ansiedade e medo. Só que uma ansiedade muito grande, porque você tem um medo de falar em público. Porque os seus pensamentos automáticos que derivam da sua crença são pensamentos negativos. E aí você tem uma emoção, e essa emoção pode ser ansiedade, pode ser, na verdade, vai ser ansiedade, vai ser medo, pode ser até mesmo tristeza, né? Por você imaginar que não é uma coisa que você desenvolve tão bem. E aí você vai ter um comportamento depois dessa emoção. E o comportamento pode ser o quê? Esquiva. Você pode se esquivar de apresentar esse trabalho, de fazer essa palestra. Por quê? Porque você acredita que você não tem capacidade de fazer uma boa palestra. Então você entende que a sua crença, ela molda a forma como você enxerga as coisas? E o que você deveria fazer para você perder o medo de falar em público? Você se expor à situação para mostrar e para mudar a crença e tirar a crença de que você não é capaz e moldar ela e colocar uma crença de que você é capaz. Só que é aí que entram as estratégias. O ideal, como você tem uma crença de que você não consegue, você tem uma resposta emocional alta ao falar em público, o ideal é que você se exponha aos poucos. Se for uma fobia, um medo muito forte, o ideal é que você dê uma palestra, se você tiver que dar uma palestra, para uma, duas pessoas ou para alguém da sua casa. Depois você chama um amigo para dar essa mesma palestra para um amigo de fora. Você pode depois aumentar a quantidade de pessoas se você tiver essa oportunidade, porque assim você vai se expor de uma maneira gradativa e você vai mudar aquela crença de que você não é capaz e você vai mudar para a crença de que você é capaz, porque você está se expondo e está dando certo. Só que se a fobia for muito, muito forte, a gente pode começar até mesmo com você cumprimentando o porteiro, você cumprimentando uma pessoa da rua, para você diminuir aquela resposta emocional de falar em público. Depois você pode começar a pedir informações para a pessoa da rua, mesmo que você já saiba as informações, só para isso aumentar a sua interação com outras pessoas e diminuir a sua fobia. Então a exposição é a maneira mais efetiva de melhorar uma fobia, e foi assim que eu melhorei a minha. O meu medo de falar em público, ele foi corrigido com a minha exposição. Até mesmo eu criei esse canal aqui justamente para que eu gravasse basicamente um vídeo por dia. E a ideia justamente de gravar um vídeo por dia é que eu melhorasse o meu contato com a câmera, que eu melhorasse minha linha de raciocínio, que eu fosse uma pessoa cada vez mais capaz de transmitir a mensagem de uma forma entendível. E é assim que a gente melhora essa questão de resposta emocional que você possa ter, que tipo ansiedade, medo,
é se expondo, mas se expondo de uma maneira gradativa. Eu já fiz curso de oratória, por exemplo, onde o curso de oratória a gente tinha diversas dinâmicas, onde a gente tinha que se expor a situações e o fato de se expor diminui a sua resposta emocional, né? Porque na primeira aula você se expõe ali contando a sua história, depois você já conta outra história, depois você já monta uma palestra ali de 6 minutos, enfim. Tem várias coisas que lá eles vão dando uma dinâmica justamente para que você se exponha e melhore isso. Outra forma de você melhorar, e na verdade também que entra em conjunto com a exposição, é você avaliar melhor a situação. Porque da mesma forma que isso aconteceu lá na sua infância e você levou isso como um trauma, talvez na fase adulta, se tivesse acontecido a mesma situação, mas você avaliasse ela de uma forma diferente, isso já não você já não levaria isso como um trauma. Você já poderia, muitas vezes assim, até acontecendo, vamos supor que você trava numa palestra, algo bem pesado, você poderia levar isso como um aprendizado, como algo realmente chato de ter acontecido, algo desconfortável, mas que agora você tem uma oportunidade de melhorar isso daí, você pode ressignificar, enfim, pode fazer diversas coisas para que você melhore nisso. Eu mesmo, quando eu entendi que eu precisava melhorar muito a comunicação, foi quando eu gravei meu primeiro vídeo há 1 ano e meio atrás pro Instagram, assim, que eu fiz um Reels, que eu falei, cara, como eu sou ruim em gravar vídeo para uma câmera. Porque eu achava que eu não tinha essa dificuldade, porque eu já estava falando bem, assim, para outras pessoas, se eu fosse dar uma palestra ou algo do tipo, mas eu vi que a comunicação com a câmera também é uma comunicação diferente. Então, uma maneira de você melhorar é você interpretando a situação que está acontecendo de uma forma diferente, como uma forma de oportunidade. Existe uma frase que ela é muito importante para isso, é nunca perca, né, na verdade, uma oportunidade de falar em público. Porque justamente são essas oportunidades de falar em público que vai diminuir o medo. E talvez eu sei que você não queira ouvir isso, né? Porque a pessoa que tem medo, a gente quer corrigir esse medo em casa, não precisando se expor, mas a maneira mais efetiva de você mudar essa crença de que você não é capaz é você se expondo a situações desconfortáveis, que são essas situações de se expor ao público, para que você fique cada vez melhor em falar em público. Lembra que seu cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. E ele modela e ele se muda com base nas experiências que você vive. E você se expor ao público, dar palestras ou arrumar formas de melhorar sua comunicação, é exatamente isso que vai acontecer no seu cérebro. Você vai se expor à situação e por se expor à situação, seu cérebro vai ficar cada vez melhor em dar palestra, cada vez melhor em se comunicar. E cada vez você vai ter menos uma resposta emocional em decorrência da situação que você vai ter que fazer. Cada vez menos você vai sentir ansiedade, cada vez menos você vai sentir medo. E isso é extremamente confortável, né? Ao longo do tempo você saber que não vai ter mais aquela resposta emocional toda. Comenta aqui se você é uma pessoa que já rejeitou um convite que era muito importante para você ou já deixou de fazer algum trabalho que era muito importante para você por medo de falar em público. E espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você lembre sempre que a sua crença, a forma que você vê o mundo, molda a situação. Então, muitas pessoas travam em palestra não por perderem a linha de raciocínio, mas por acreditarem que elas vão travar antes mesmo de começar a palestra. Porque a sua crença molda a sua percepção, que também altera a sua emoção, aumenta a ansiedade, que de fato vai fazer você acabar esquecendo sua linha de raciocínio. Então se exponha para que você melhore cada vez mais melhore cada vez mais a habilidade de falar em público.